Sou Igor Ferreira. A mensagem que é ignorada é diferente da mensagem que não tem como dar atenção no momento. Você vai entender o porquê. Então, como assim? A gente vamos em Mateus, em capítulo 24, o versículo 36 ao 39. Daquele dia e a hora, porém, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Pois, como foi dito nos dias de Noé, assim será também a vida do Filho do Homem. Portanto, assim também como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até que o dia de Noé entrou na arca. E não perceberam até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Aqui é um resumo do Gênesis 6, que começa a partir da história do Gênesis 6. E você conhece a história de Noé. E a partir dali, você tem que entender que Noé andava com Deus. Noé andava com Deus e ele tinha a consciência que tinha Deus com ele. Mas o povo tinha aquela maldade no coração que encheu tanto que chega a entristecer o coração de Deus. Então Deus decidiu a fazer chover, dar o dilúvio para poder as pessoas entender que existe Deus ainda. Mas o que é interessante dessa história é que Noé construiu a arca. Mas quando estava construindo a arca, ele foi zombado. Mas o que é interessante dessa história, que quando ele está construindo o barco, lembre desse significado, é que ele está construindo a presença com Deus. Que Deus sempre dava a instrução para ele para poder fazer aquela arca, para poder dar a manutenção, tudo nos conformes detalhes, tudo que ele fazer. E Noé estava atento para isso. Então, ele estava atento à instrução de Deus. Às vezes as pessoas podem olhar para você e não dar aquela certeza que você não está fazendo uma coisa certa. Mas o que dá a capacidade para você fazer uma coisa certa é Deus. E sempre, quando a gente tem que pedir, é a orientação a Deus para poder seguir em frente. Bem, quem nessa história fala que será a vinda do homem é Jesus Cristo. E Jesus Cristo, na história, ele trabalhou como marceneiro. E o marceneiro é o que vai lá, conserta os detalhes da madeira e vai. E não foi diferente da história de Noé. O que a gente pode analisar é o caminho. Que às vezes a gente tem... o caminho pode estar torto, mas existe um marceneiro. Tanto Deus Pai fez a instrução de Noé, e tanto Jesus, o Filho, que vai dar a instrução a gente nos dias atuais. Que ele é o caminho e a verdade e a vida, senão o Pai por ele. Se alguém parou para analisar nessa ponto de vista da história que a gente tem para poder lembrar de Jesus. Lembrar que a gente não está sozinho. Como os tempos de Noé, a gente pode ser zombado. Você lembra lá no início do vídeo que eu falei a mensagem ignorada e a mensagem que não dá o tempo para dar atenção? Porque o pessoal viu construindo a arca, viu fazendo aquilo ali. Quando a gente chega ao ponto de ignorar a mensagem, é porque a gente já deu atenção e já sabe quem é. Não importa se for uma coisa boa ou tanto ruim, mas eu digo assim, no ponto de vista de quando a gente se colocar de Noé, a gente tem que ignorar a zombação. Porque se a gente dá a importância ao que estamos sendo zombados, a gente não vai para frente. Então, é assim como ele ignora a palavra de Deus, a gente tem que ignorar a zombaria. E
essa é a mensagem que é ignorada. A gente tem que ignorar a zombação, as coisas que vem aí, a perseguição às coisas, e eles estão ignorando, às vezes, o que é a mensagem de Deus. Então, a gente tem que saber que está no caminho certo e sempre caminhando com Cristo. E essa é a mensagem de hoje. Eu sou Igor Ferreira e ficamos por aqui. A vida é um improviso e o roteiro é Jesus Cristo. Se gostou da mensagem, compartilhe com seus amigos e vamos crescer junto, porque Deus vai fortalecendo cada um de nós. Muito obrigado a todos.